A Epístola aos Coríntios, a primeira epístola, nesta epístola, Paulo abordou e tem abordado muitos problemas que estavam a confrontar a igreja em Coríntio. Agora, nos capítulos 12, 13 e 14, vai abordar outro problema acerca de como estavam a usar os dons espirituais. Ora, vamos abordar este assunto em 3 estudos, capítulo 12, um estudo, capítulo 13, outro estudo, e capítulo 14, outro estudo. Mas os 3 podem se ver em conjunto, como eu vou demonstrar daqui a pouco. O capítulo 12 trata de dons do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, dons é diferente de que o fruto do Espírito. São duas coisas diferentes. Ora, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 7, vemos que a igreja em Corinto tinha recebido muitos dons espirituais. Vamos então ler, começando no versículo 4 do capítulo 1. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Enriquecidos como? Enriquecidos com vários dons espirituais. Em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso vemos aqui que a igreja em Coríntio tinha recebido muitos dons espirituais, mas, como vemos, aparentemente eles estavam usando esses dons incorretamente, ou digamos assim, indevidamente. E estavam a usar esses dons de uma maneira que estavam a causar divisão na congregação. Por exemplo, falar em idiomas diferentes é um dom muito importante mencionado aqui nesta epístola, porque naquela região onde eles estavam, a região de Coríntio, era um ponto central de comércio internacional devido à sua localização geográfica. E por isso era um lugar ideal para a propagação da Boa Nova do que Jesus Cristo nos traz para se espalhar pelo mundo. E por isso falar em vários idiomas era importante em Coríntio. Mas quando falar em línguas diferentes se torna uma coisa arrogante e de ser, olha, eu sou melhor que tu porque eu falo esta língua, aquela língua, outra língua. Uma coisa, esse assunto pode se tornar facilmente um assunto ou um dom que é usado incorretamente ou mesmo falsificado. Ora, no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo aborda o assunto de que vários dons diferentes, dons espirituais diferentes, são dados aos irmãos do modo ou da maneira que Deus decide. A uma pessoa um certo dom, a outra pessoa outro dom. No capítulo 13, depois, Paulo explica que existe uma maneira mais excelente, ou uma maneira melhor de como usar esses dons espirituais. E depois, no capítulo 14, Paulo reúne este assunto para abordar
o problema, ou um dos problemas, que existia em Coríntio, porque vimos que haviam vários problemas em Coríntio. E este problema que ele está a abordar agora é a incompreensão da razão pela qual Deus nos dá dons espirituais. Perdão. Eles não estavam a entender a razão pela qual Deus nos dá dons espirituais. Por exemplo, usando o exemplo do dom de línguas ou de idiomas diferentes, Paulo então demonstra como eles estavam usando esse dom de uma maneira mais excelente. Ou de outra maneira, Paulo explica que eles não estavam usando esse dom da maneira de vida. E qual é a maneira de vida? É para edificar a igreja. Para a edificação da igreja. E assim, em Coríntio, alguns tinham o dom espiritual de falar ou entender outros idiomas, mas alguns, por qualquer razão ou qualquer motivo, podiam estar a atuar ou fazer parecer que fossem pessoas mais espirituais ou melhores do que outros irmãos, porque tinham maior capacidade ou habilitação ou dons, particularmente de traduzir ou explicar o que outras pessoas estavam a dizer em outros idiomas. Então estavam a usar isso de um modo para se engrandecer, serem mais arrogantes, para se exibirem que eram melhores que outros. E até alguns podiam estar atuando, digamos assim, fingindo, como que se soubessem mais línguas que outros. E depois, às vezes, até podiam começar a falar em língua que não era língua, simplesmente para dizer, olha, eu tenho mais esta língua, tu nem sabes quem é. Então vê-se esta atitude incorreta, uma atitude que não estava certa, porque não entendiam porque é que Deus dá certos dons. E está claro, quando eles faziam isso, e quando havia esta arrogância, isso abre uma grande porta a Satanás para causar problemas na igreja. E até em certos casos pode vir a ser que venha possessar uma pessoa. Ora, a palavra dons, porque estamos aqui a ler no capítulo 12, a palavra dons, grego 5486, carisma, é um favor recebido sem qualquer mérito. É um dom da graça divina. E algumas pessoas podem ter um dom e outras pessoas podem ter um dom diferente. Pessoas podem ter dons diferentes. Não é que uma pessoa seja melhor que outra, é que Deus decide dar um certo favor, uma certa graça a uma pessoa, um certo dom, enquanto decide a outra pessoa dar um dom diferente. A palavra graça, por outro lado, que é da palavra grega 5485, sim, a palavra dom é 5486, carisma, a palavra graça é de 5485, cariz, quer dizer boa vontade, bondade amorosa, favor. Por isso, dom e graça, dons, carisma, e graça, cariz, são palavras muito semelhantes em grego. Ora, dons do Espírito não são necessariamente talentos ou habilidades naturais. Por exemplo, uma pessoa às vezes tem certos talentos ou habilidades naturais, por exemplo, sabe cantar muito bem, tem boa voz, sabe tocar o piano.
às vezes praticamente não precisam de ser ensinadas e têm este ouvido para tocar o piano. E todos nós temos talentos naturais diferentes. Certas pessoas têm certos talentos, outras pessoas têm outros talentos naturais. E durante a nossa vida podemos desenvolvê-los ou melhorar esses talentos ainda mais. Mas dons espirituais são concedidos sobrenaturalmente a nós. Ora, esses podem, em alguns casos, aprimorar talentos ou habilidades naturais. Deus pode dar dons de acordo com as nossas habilidades e simplesmente melhorar e aumentar essas habilidades naturais. Por outro lado, pode dar dons adicionais à pessoa. Então vamos começar agora a ler no versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É interessante tomar nota que a palavra dons aqui, no versículo 1, não está no grego. Não estou a dizer que tenha sido introduzida incorretamente, porque sim, está a falar acerca de dons espirituais, mas no grego simplesmente diz a respeito dos espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, espirituais é porque vêm através do Espírito Santo de Deus. São dons que Deus nos dá através do seu Espírito. Continuando a ler no versículo 2, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Quer dizer, estavam a ser guiados por idolatria, por ídolos, pedaços de madeira que realmente eram mudos, que não falavam. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ora, esses ídolos mudos, que eram um pedaço de madeira, ao fim de conta, muitas dessas pessoas inspiradas por esses ídolos eram inspiradas, digamos assim, por deuses falsos, idolatria. Mas está a falar aqui, ou deixe-me voltar atrás, dizer, aqueles que falavam através, ou eram conduzidos pelos ídolos mudos, segundo eles eram guiados, estavam a ser guiados por estes espíritos errados. Não era o Espírito de Deus, espíritos do mal. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Em outras palavras, anátema quer dizer amaldiçoado. Jesus. Está claro, estamos a falar pelo Espírito de Deus, não vamos dizer isso. Mas como é que certas pessoas podiam estar a ser iludidas ou enganadas na realidade estarem a dizer anátema Jesus, mas não queriam dizer isso, mas efetivamente estavam a fazer isso. Ora, vou dar um exemplo. Neste contexto, é que falando em línguas sem saber o que estavam a dizer, não estavam a dar um bom exemplo a Jesus Cristo. O comentário bíblico do expositor coloca este assunto desta forma. Diz assim, vou citar agora, eles formularam uma teoria que se adaptasse aos seus próprios preconceitos e sustentavam que o Logos divino desceu sobre Jesus no seu batismo e falou e agiu através dele, mas o abandonou antes da crucificação. Para ele, Jesus foi um mero homem que morreu na cruz, a morte amaldiçoada. E por isso havia este ensino gnóstico, este conceito de que
o Logos, a palavra, aquele que veio a ser Jesus Cristo, que se esvaziou, é que esse desceu sobre Jesus no seu batismo e que agiu através dele, mas que abandonou o homem antes de ele morrer na cruz e deixou ele ser amaldiçoado. E por isso essas atitudes incorretas, baseadas neste ensino falso, estavam a fazer com que as pessoas não entendiam realmente quem era Cristo, e isso vê-se hoje em dia no mundo. Essas ideias que existem acerca de quem é Deus são semelhantes a isto. E por causa dessas atitudes, estavam também a dizer amaldiçoado Jesus, aquele homem. Veja esse exemplo em 2 João, capítulo 7. 2 João, capítulo 7. Em 2 João, capítulo 7, diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Jesus Cristo veio na carne. O Logos divino se esvaziou e se tornou carne e veio a ser Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo veio na carne. Jesus Cristo, o Logos, deu a sua vida física na cruz. O Logos não abandonou esse homem, Jesus, como mero homem, e o deixou amaldiçoado, numa morte amaldiçoada. Por isso, vários ensinos que existiam estavam a dizer que Jesus, aquele homem, tinha sido amaldiçoado. E esse é o enganador, é o anticristo. E por isso havia várias maneiras de enganar as pessoas. Uma delas era enganar de quem era Cristo. Por exemplo, eles não podiam dizer ou não entendiam que Jesus é o Senhor. Ora, a palavra Senhor era a palavra grega kurios, mas na Bíblia Septuaginta do Antigo Testamento, que era grega, em grego, na Septuaginta, a palavra Yahweh, Senhor, é traduzida como kurios. E por isso, quando dizer que Jesus é Senhor, usando a Septuaginta, poderia estar a dizer que Jesus é o YHWH, Senhor. E isso, só podem dizer isso, que Jesus é Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Por isso é que diz, no versículo 3, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Mesmo hoje em dia, muitas pessoas pensam que o YHWH, ou que o Senhor, ou Jeová, ou Yahweh, é o nome do Pai. Mas muitas vezes a palavra Jeová, ou Jeová, ou como queiram dizer, essas 4 letras do tetragrama, muitas vezes essas 4 letras do tetragrama no Antigo Testamento está-se a referir a Jesus Cristo. Veja, por exemplo, Zacarias 14. Zacarias 14. Zacarias 14. Versículo 3 e 4.
Dizem, então virá o Senhor, vem aqui em letras maiúsculas, que significa que é este tetragrama YHWH, será o Senhor. E quem é este Senhor? Quem é que vai sair? E vai pelejar contra todas as nações. Este é Jesus Cristo. À sua segunda vinda, quando ele sair e vier do céu, como à sua segunda vinda, ele vai pelejar contra todas as nações. E diz assim no versículo 4, naquele dia estarão os seus pés de Jesus Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e depois continua essa. Por isso, vê-se aqui que claramente está a falar de Jesus Cristo. No versículo 5, ainda Zacarias 14, ao fim do versículo 5 diz, virá o Senhor, letras maiúsculas, YHWH, e sabemos que é Jesus Cristo. Depois diz, meu Deus, e todos os santos com ele. Por isso aqui está a falar que Jesus Cristo, o Senhor, é meu Deus, é Deus. Vejam também no versículo 12. Esta será a praga que o Senhor, como vejam, mais em letras maiúsculas, que é o tetragrama, ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Isto é Jesus Cristo, a vinda dele. Vejam também no versículo 16 e 17. Todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano para adorar o rei. Quem é o rei? É Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Senhor, letra maiúscula, tetragrama. E para celebrar a festa dos tabernáculos. Claramente está a falar de Jesus Cristo. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor, letra maiúscula, dos exércitos, não virá sobre ele a chuva. Está claro a falar de Jesus Cristo. Por isso vê-se, há várias escrituras no Antigo Testamento que se refere a Jesus Cristo usando o tetragrama YHWH. Vejam Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Isto vem de Isaías 45, versículo 23, que uma vez mais está a falar de YHWH, Senhor. Está a falar de Jesus Cristo. Versículo 12, continuando a ler em Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas, si mesmo a Deus. Filipenses 2, versículo 9 a 11. Filipenses 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou, de maneira que lhe deu o nome que está acima de todo o nome, e para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra. Foi o que acabamos de ler agora em Romanos capítulo 14. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Irmãos, isto, como mencionei, é extraído ou tirado de Isaías 45, versículo 23. Vejamos então Isaías 45, versículo 23. Isaías 45, versículo 23. Por mim mesmo, tendo jurado da minha boca, saiu que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Quem está a falar aqui? Está a falar aqui, como se vê, no versículo 21, está a falar
Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, e não há outro além de mim. E depois diz no versículo 23, e diante de mim se dobrará todo o joelho. Está claramente a falar de Jesus Cristo. Vejam também versículo 5 a 7 de Isaías 45. Dizem, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Elohim, plural. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E por isso vemos que o Pai delegou tudo àquele que se esvaziou, e por isso vê-se em muitas secções da Bíblia, no Antigo Testamento, que Jesus Cristo é referido como o Senhor, o tetragrama. Então, continuando a ler aqui em Coríntios, 1 Coríntios, versículo 12, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus. Não podem dizer o Senhor, sim, é no grego, por isso era Kurios, mas como vimos, muitas vezes, na Septuaginta referia a Senhor Kurios, traduzindo do YHWH, é bem possível que estava a falar aqui acerca de quando eles falaram, possivelmente, em aramaico ou em hebraico, estavam a falar do tetragrama Senhor em letras maiúsculas. E por isso é que diz aqui, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Porque as pessoas diziam, olha, Senhor, Mestre, ensina-me e tal. Mas aqui está a falar a um nível mais alto. Mesmo hoje, muitos chamam Jesus de Senhor e Mestre, mas eles obedecem a Jesus Cristo, fazem o que Jesus Cristo disse para fazerem. Em Lucas 6, 46, vê-se, porque é que me chamam Senhor e não fazem o que eu digo para fazer? E por isso, voltando aqui ao contexto de 1 Coríntios capítulo 12, os ídolos que eles estavam a ser guiados, estes deuses falsos, espíritos malignos, eles estavam a ser guiados por esses. Mas agora que estão convertidos, que estão na igreja, eles devem compreender que o Espírito de Deus não pode dizer que aquele homem, Jesus, era amaldiçoado. Não podem dizer que, ou outras palavras, só podem dizer pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor, com o significado, deste significado profundo. E outro ponto é que não podiam dizer mal, exemplar, ou de ser um mau exemplo de como falavam e falando coisas sem saber o que estavam a dizer, porque estavam a dar um mau exemplo a Deus. E por isso assim ele está a abordar o tema que é usar os dons incorretamente não edifica a igreja e não dá glória a Deus e a Jesus Cristo. E depois então ele começa realmente a abordar assunto aqui no versículo 4 e diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é mesmo. Há uma diversidade de dons, há vários dons, são diversos. Por exemplo, há uma distinção de colocar os dons a umas pessoas e dons diferentes a outras pessoas. Por isso há vários dons. E Deus decide. Há uma variedade de dons. Há vários tipos de dons para fazer a obra de Deus. Há vários tipos de dons
para edificar a igreja. Continuando então a ler no versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A palavra serviços é da palavra grega diaconia, de onde se tem a palavra diácono, mas também pode ser ministro, porque são formas diferentes de servir. Há diversidade de serviços, alguns como diáconos, alguns como ministros. Há diversidade de maneiras de servir. E como vamos ver ao fim deste capítulo, vemos que Deus nos dá servos. É um dom também de Deus, de nos dar servos, pessoas a servir a igreja com vários talentos, vários dons espirituais, uns como ministros, e por isso o próprio ministério é um dom de Deus. E depois continua a ler aqui no versículo 6, e há diversidade de realizações, isto é, de atividades, de operações, diferentes atividades ou secções da obra ou funções da obra, diferentes administrações para fazer a obra. E debaixo dessas diferentes funções precisamos de dons espirituais diferentes. Esta palavra realizações também pode ser, que é a palavra grega energema, que significa atividades ou operações, também é traduzida como Deus opera. Deus opera. É traduzida como operações, no versículo 10, operações de milagres. E no versículo 11 é traduzido como, diz assim, no versículo 11, é traduzido realiza. Mas um só e o mesmo Espírito realiza. Isso é na Almeida Revista Atualizada. Na Almeida Revista Corrigida diz opera. E por isso há várias operações, mas o mesmo Espírito. Por isso, o Espírito dá dons espirituais para fazer várias atividades na igreja, para ter várias maneiras de servir na igreja, seja como diáconos ou como ministros, ou seja o que for. Versículo ler agora o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Por que é que Deus dá dons? É porque esta pessoa é melhor que a outra? Não. Não é para um lucro maior, pessoal ou individual. Deus dá dons para o benefício do corpo. Por isso é que diz, visando a um fim proveitoso. Não é para um auto-engrandecimento. Ora, vamos agora, ele vai começar a descrever vários dons. É importante notar que há, basicamente, duas categorias de dons. Ou de outra maneira, podemos classificar os dons em dois tipos genéricos. Um é dons para servir e outro é dons para evangelizar ou propagar a obra. Vou pôr em palavras diferentes. Uns é dons silenciosos para servir e outros são dons demonstráveis para evangelizar ou para propagar a obra. E por isso é que diz aqui, mas a manifestação do Espírito
é para o benefício do corpo de Cristo, para um fim proveitoso. Agora vamos ver essas categorias de dons. Porque a cada um, versículo 8, é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Digamos assim, é um dom adicional, uma medida adicional, mas falando, podemos dizer que é demonstrável, que se vê, demonstrável, para o Evangelho, para pregar, para ensinar. A outro, diz assim, a palavra da sabedoria, perdão, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Versículo 9, a outro, no mesmo Espírito, a fé. Certa pessoa tem fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. Ora, dons de cura, aqui vê-se que é dons de cura é no plural, neste caso é dons de curar. Vê-se, por exemplo, em Tiago 5,14, que em certos casos esses dons de cura eram, digamos assim, para servir a igreja, para servir os irmãos, para ungir os irmãos quando estão doentes. Digamos assim, eram dons, digamos assim, silenciosos. Mas também há, às vezes, curas milagrosas públicas. Por exemplo, lemos em Atos 5, 15 e 16, que era à sombra de Pedro, certas pessoas eram curadas. Porquê? Porque estava a apontar, era um dom, nesse caso, demonstrável, porque estava a ajudar a propagação da obra nessa altura. O versículo 10, temos aqui a outro, operações de milagres. Os milagres acontecem e atraíam multidões, mas realmente pensem como Jesus Cristo fez muitos milagres, mas muito poucas pessoas foram convertidas, porque ao fim desses 3 anos e meio só havia 120 pessoas. Ora, não foi os milagres que converteu pessoas, sim, atraiu multidões. Milagres ajuda a pregação, chama a atenção a certas coisas, mas converter é outro assunto. Não, muitas vezes, na minha experiência, não é por causa de milagres. Sim, há um milagre grande, que é a chamada de Deus e entenderem a palavra de Deus. Mas esses milagres visíveis, o resultado não tem sido, vê-se pelos frutos, que não tem sido ou causado grandes conversões de pessoas. E depois diz assim também, outro dons de profecia. Profecia seria pregação inspirada. Pregar de uma maneira que é inspirada, que é ensinar de uma maneira inspirada. Não é estar a dizer profecias do que vai acontecer amanhã e estas notícias que vemos aqui, isto significa aquilo outro e tal, porque na maioria destes casos, na grande maioria destes casos, estas coisas são todas falsas, incorretas. A outro diz assim, o discernimento de espíritos. Uma pessoa consegue ver o que é que está atrás do que esta outra pessoa está a querer dizer. Tem este discernimento especial. Isso é um dom espiritual. A outros, a capacidade de interpretar várias línguas ou vários idiomas. Deus dá essa capacidade a pessoas. Paulo, por exemplo, falava vários idiomas. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as
como lhe apraz a cada um individualmente. Deus vai repartindo, vai distribuindo como Ele quer. Como Deus decide, a esta pessoa dá este dom espiritual, a outra pessoa dá um dom diferente. Pode ser um dom de encorajar outra pessoa. Pode ser que haja um irmão que esteja muito desencorajado e então Deus está a dar a você um dom de encorajar um irmão. Um dom de ir ajudar esse irmão ou irmã quando está muito doente e tem uma certa dificuldade. E vai repartindo e distribuindo essa pessoa. Um capítulo em paralelo a este é Romanos 12. Em Romanos 12, vejamos começar a ler no versículo 4. Assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. Nós temos dedos, temos braços, temos joelhos, temos pés, temos tornozelos. Cada um tem a sua função. E cada um serve o corpo fazendo a sua função. Por isso nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, que é o corpo espiritual de Cristo, a Igreja de Deus, e membros uns dos outros. Assim, tendo, porém, diferentes dons. Sim, o joelho tem, digamos, uma capacidade de atuar como joelho. O tornozelo tem uma capacidade de atuar como tornozelo. O nariz atua como nariz. Cada um vai servir silenciosamente o corpo físico. Igualmente, na Igreja de Deus, os irmãos têm vários dons espirituais e esses dons, como diz aqui, no versículo 6 de Romanos 12, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Deus decide de dar esses dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Sim, se você tem um dom de servir, seja diácono, seja como ministro, sirva. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se Deus está a dar a você um dom de ensinar, faça o seu esforço de ensinar da melhor maneira possível. Ou o que exorta, aquele que está a encorajar a outra pessoa, sim, você pode ter um dom de encorajar outro irmão ou outra irmã. Falar com ele ou falar com ela, ir lá e dar-lhe coragem quando ele ou ela está desencorajada, desanimada, machucada emocionalmente. Estamos a ajudar um ao outro. O que contribui, isto é, está a repartir com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Vemos aqui que existem vários dons diferentes, mas somos um só corpo. E por isso vamos continuar agora em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, com respeito ao corpo de Cristo, somos só um. Somos um corpo. O que se faz, o que acontece, é que muitas vezes uma pessoa não está satisfeita, não está contente com a responsabilidade que Deus lhe deu no corpo de Cristo. Se Deus deu a você uma responsabilidade no corpo de Cristo de encorajar, faça isso da melhor maneira possível. Se Deus deu a você, ao corpo de Cristo, uma capacidade de discernir e de ajudar outras pessoas a discernir e a ver coisas, faça isso da melhor maneira possível para servir o corpo de Cristo. Se Deus deu a você um dom
de ensinar, ensine da menor maneira possível. Se Deus deu a você a capacidade de distribuir e contribuir e ajudar em qualquer maneira física, quando as pessoas têm um problema físico, mas Deus deu a você esse dom de ajudar essa pessoa, faça isso com liberalidade. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Pão espiritual, o pão vem lá do céu, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós somos todos partes importantes do corpo de Cristo. Por exemplo, o joelho diz, olha, não preciso do cotovelo, ou não preciso do tornozelo. Não, todos têm uma função importante. Versículo 13 de 1 Coríntios 12. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Por um só Espírito fomos batizados, fomos imersos em, isto é, para dentro de um só corpo. Pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Mas fomos batizados em, ou para dentro de, um só corpo. Em grego, E-I-S, para dentro. O Espírito Santo de Deus é que faz você parte da igreja. É o Espírito Santo de Deus que nos gera. Nós recebemos o Espírito de Deus e recebemos assim a sua natureza. Nós somos batizados com o Espírito de Deus, Atos 1, versículo 5, também Atos 11, versículo 16 e 17. Mas agora devemos ser um. Devemos ser unidos. Veja, por exemplo, João 10, versículo 30. João 10, versículo 30. Diz assim, eu e o Pai somos um. O Pai e Jesus Cristo são um. Quer isso dizer que são uma pessoa? Não. São duas pessoas, mas são um. E nós temos que estar unidos com eles. Devemos, com o Pai e com o Filho. Nós devemos ser um, como eles são. Isso foi, como sabemos, o que Jesus Cristo orou. Vê-se aqui em João, capítulo 17, versículo 11, que diz, ao fim do versículo 11, diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E no versículo 21, diz assim, a fim que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que como tu és em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E depois diz no versículo, ao fim do versículo 22, para que sejam um, como nós o somos. E no versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Precisamos ser um. Por isso, através de um espírito, somos parte de um corpo. E Deus nos coloca nesse corpo aonde Ele deseja. Uma pessoa é um tornozelo, outra pessoa é um joelho, outra pessoa é um ouvido, outra pessoa é uma boca, outra pessoa é o nariz, seja o que for. Espiritualmente, Deus põe você dentro do corpo de Cristo como Ele quer, como Ele deseja. E então dá a você dons espirituais para você cumprir a obra que Ele está a dar a você, para você fazer. Vamos então ler do versículo 14 ao versículo 18. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo,
nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, por isso não sou do corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, isto é, no corpo espiritual de Cristo, na Igreja de Deus, como lhe aprouve, como ele quer, como ele deseja. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Por isso Deus nos dá funções diferentes, operações diferentes, e por isso nos dá dons diferentes. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Se você pensa, eu deveria ter um papel diferente na Igreja de Deus, mas onde é que você pôs na Igreja? Então faça o que você pode com o dom que Deus lhe deu, o dom espiritual que Deus lhe deu, para fazer o que você pode fazer na Igreja. Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. E aqui vê-se, precisamos de cuidar um dos outros. Nós temos habilitações, ou talentos, ou dons espirituais diferentes para trabalharmos de mão dada como um corpo para fazer a obra. E uma parte da obra, por exemplo, no corpo, o joelho, a parte da obra do joelho, não é estar a falar, é de ajudar, de estar a funcionar bem, para que essa pessoa se sinta bem, para que depois a boca possa falar. E por isso, todos nós temos uma função importante de cuidar um dos outros para que o corpo esteja saudável, para haver edificação do corpo, para podermos crescer e Deus nos preparar para reinar no mundo da manhã, deste modo. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro deles é honrado, com ele todos se regozijam. Estávamos a dizer há pouco que Romanos 12 é um capítulo paralelo. Vejam, então, Romanos 12, versículo 15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se um irmão na igreja está muito doente, todos nós choramos com ele e temos compaixão com ele na igreja. Se o irmão na igreja está muito alegre, nós estamos alegres com ele ou com ela. Continuando a ler então em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Existe uma hierarquia. E Deus dá vários dons, várias responsabilidades, conforme seja necessário nessa era, nessa região, na igreja. Mas existe uma hierarquia. Vejam em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12.
Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim, mas ele mesmo concedeu, isto é, deu, como lemos na Almeida Revista e Corrigida, deu dons para servir a igreja. Mas ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, da igreja, para o desempenho do seu serviço, do seu ministério, de ajudar uns aos outros. Para quê? Para que propósito é que temos dons? Para a edificação do corpo de Cristo. Aqui vemos, em primeiro lugar, que o ministério é um dom para a igreja. E o propósito de todos nós termos vários dons e trabalharmos em conjunto parte deste corpo é para a edificação espiritual da igreja. Então, continuando a ler, onde estávamos a ler há pouco, versículo 29, 1 Coríntios 12, versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Falam todos a interpretar as línguas? Não. Não. Sim. Existem melhores dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Sim, alguns dons são melhores. Uns têm uma oportunidade maior de servir, de ajudar mais pessoas. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Em outra palavra, sim, há vários dons. Temos vários dons para servir a igreja. Mas eu quero mostrar a vocês uma maneira, a melhor maneira, uma maneira melhor, uma maneira que ajuda melhor para usar esses dons com uma atitude necessária em todas as partes da obra da igreja, uma maneira melhor. Por isso, no capítulo 12, vimos que Deus nos distribui vários dons. Isso foi o estudo hoje. No próximo estudo, vamos ver que há uma maneira mais excelente de como usar esses dons, uma atitude que é necessária em todas as partes da obra, isto é, em todo o uso dos vários dons de Deus. Há uma atitude mais importante, mais excelente como usar esses dons. E depois, no outro estudo, que seria do capítulo 14, vamos então a ver a função dos dons. Ou, em outras palavras, por que é que Deus nos dá dons espirituais?